Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus e a você, meu amigo, minha amiga que tem dado seu like, tem dado seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que continue fazendo, transmita, passe para um amigo, para uma amiga, fale do meu canal para essas pessoas, para que elas possam acessar e aprender novos conteúdos, também me ensinar. Aqui é uma troca de aprendizado. A gente tem que sempre nessa ideia, né, nessa nova forma de comunicação, né, que as redes sociais, a gente sempre fazendo vídeo para tentar passar mensagem para as pessoas. Eu quero primeiro agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que tem se inscrito no meu canal, são 196 pessoas que acreditaram no meu trabalho e fizeram um belo favor, né? Se inscrevendo no meu canal, fazendo com que meu canal cresça. Eu quero que cada vez mais, eu quero passar de 1.000, de 10.000, de 100.000. Estou falando em 2026, se Deus quiser, daqui a 4 anos, quando a gente for falar de novo das eleições de 2026, né? Relembraremos a de 2022, né? Foi uma eleição, graças a Deus, tranquila, conforme o meu vídeo de quarta-feira, né? E a gente agora, falaremos, né? Tocamos uma ideia. Tem alguns aspectos que não ficaram ainda concretos, terminados, né, na minha conclusão de quarta-feira. Pois bem, quarta-feira eu fiz uma análise geral, fiz uma crítica sobre a forma de distribuição dos recursos dos partidos, da forma como foi feito esse ano, os presidentes, os donos dos partidos que levaram a melhor, ficaram com dinheiro, né, dinheiro público, que foi entregue sem critério, né, para os presidentes dos partidos, e eles distribuíram a seu bel prazer. Muita gente que precisou de apoio para ter para poder divulgar suas ideias e ser eleito deputado estadual, deputado federal, senador, foi abandonado pelo chefe de partido, não recebeu nenhum apoio, e pessoas que não precisavam, porque não tinham a mínima chance de ser candidato, foram e gastaram milhões, né? Então há uma certa insatisfação nesse aspecto. E também a questão analisei também, né, o voto do paulista, principalmente, né, porque pessoas de São Paulo elegeram pessoas que não tinham nada a ver, como o filho de Jair Bolsonaro, que teve 800 mil votos, né, e também o senador aí, o astronauta, que nem mora em São Paulo, o próprio candidato a governo de São Paulo não mora em São Paulo, é um forasteiro, e o povo de São Paulo está acreditando nele, né. Não estou induzindo o paulista a votar o paulista tem direito de votar em quem quiser, mas a gente precisa ter mais responsabilidade, né? Você não pode entregar São Paulo a uma pessoa, desculpa o meu gato aqui, a uma pessoa que não tem compromisso com São Paulo. Né? Ele tem que morar em São Paulo, ele tem que ter uma vontade, né, de viver em São Paulo. Não ir lá se aventurar, como foi esse Tarcísio de Freitas, né? Jair Bolsonaro mandou, ele era ministro de infraestrutura, depois foi ministro parece, de Minas e Energia, e o senador era ministro do Ciência e Tecnologia, cortaram 90% lá e ele não fez nada, do orçamento não fez nada. Então, realmente, o povo de São Paulo precisa ser mais critério. Mas hoje eu quero ver o seguinte, eu li no jornal de terça-feira, a coluna do Estadão, dizendo o seguinte, talvez que o PT, né, fará um acordo com o PSDB em São Paulo, garantindo apoio a Raquel Lira em Pernambuco e a Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Veja bem, eu não vou entrar no critério se Lula está certo, se Kassab está certo, enfim, qualquer um, né? O PSDB está certo. Só que eu acho o seguinte, é uma desonestidade muito grande, principalmente com Marília Reis, caso isso aconteça. Porque Marília Reis, nunca votei em Marília, não estou defendendo Marília, não votarei em Marília, deixando bem claro. Agora, trair Marília, né, o PT sair de São Paulo, fazer um acordo para ganhar em São Paulo e dizer aqui que Pernambuco apoia não Marília Reis, né, mas sim Raquel Lira, é muita desonestidade. Eu sei, eu respeito Raquel Lira, é uma PSDBista, né, o partido pelo qual eu tenho muita simpatia, infelizmente que praticamente acabou, né, porque só disputa para governador aqui em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, com Eduardo Leite, mas são os últimos, né? Graças a Deus são dois jovens, né? Tanto o Eduardo Leite, que mostrou-se muito competente governando o Rio Grande do Sul, e a Raquel Lira também, uma pessoa muito competente, jovem,
que governou bem Caruaru, né? Teve numa reeleição, teve quase, acho, 70, quase 70% ou 70% de aprovação. Foi uma eleição assustadoramente fácil para ela, porque o povo de Caruaru estava satisfeito com a administração dela e a conduziu para mais 4 anos, que ela agora renunciou 2 anos antes, para poder atender às exigências de ser candidata a governadora, que sonhou mais longe, é o direito dela, o direito de todo mundo, né? Quem não deseja ser governador, governadora de Pernambuco, ou presidente da República de seu país, né? É uma honra. Então, mas essa desonestidade do Partido dos Trabalhadores, né, para apoiar a Raquel Lira aqui em Pernambuco, para ganhar voto apoio do PSDB de São Paulo, é muito, eu sei lá, eu não me conformo, é muita falta de ética, porque Marília Reis, a história de Marília Reis é no PT. Acho que Marília Reis, desde quando tinha 5 anos, já tem foto de Marília Reis com 5 anos, sempre ligada ao PT, ela é neta de Arraes, tudo bem, Arraes era do PSB, mas o PSB e PT em Pernambuco sempre foram a mesma coisa, sempre estavam coligados, sempre, né? Agora que eles estão fora, Marília Reis resolveu saiu do PT, né? Com razão, eu fiz vídeo aqui, né? Apoiando a saída de Marília ó, o meu gato, Marília sair do meu, ó o gatinho, ó, Marília sair do PT porque ela foi massacrada principalmente, né, por Humberto Costa, que sempre, o próprio Jarbas Vasconcelos também, não, Jarbas Vasconcelos não tem nada a ver, que é do MDB, mas Humberto Costa perseguiu demais Marília e ela teve que sair, né, para não acabar a carreira política dela, foi por solidariedade, está disputando com razão, com justiça, o governo de Pernambuco está disputando agora em segundo turno com a também pernambucana Raquel Lira. Mas eu acho que o PT está fazendo um papel sujo, um papel que está pensando nele, né? Não está pensando em Marília, não está pensando em Pernambuco, está pensando em Brasil, só quer ser presidente. Eu acho que esse tipo de acordo é sujo, né? Eles podem, é um direito dele, né, a pedir apoio do PSDB de São Paulo, mas espera aí, não prejudique Marília Reis não, né? Não tire o valor. Eu não sou Marília, repito, mas pelo amor de Deus, né? Não faça isso com Marília Reis. Ela não merece isso, porque é uma traição muito grande se Marília Reis não tiver o apoio do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco nessas eleições de 2022. É uma tristeza a gente ver esse tipo de coisa, né? E também agora é a época da gente ver as injustiças, né? Porque essa semana começam os acordos, né? Os acordos políticos para o apoio tanto a Bolsonaro quanto a Lula, e a gente vai ver realmente que cara o político o partido que não pensa no partido, não pensa no país, mas está pensando apenas em empregos, em cargos, em ministério e assim sucessivamente. É lamentável. O primeiro turno, essa ideia de fazer primeiro e segundo turno, né, para presidente, governador e cidades que têm mais de 200 mil habitantes, eleitores, né, é importante, mas parece que perdeu o efeito no Brasil, né, porque com o fracasso, o desastre dos partidos políticos, né, no primeiro turno, praticamente no Brasil ficou o primeiro, né, não teve segundo turno, porque faltou muito pouco para decidir, né, tanto o Lula quanto o Bolsonaro poderiam ter vencido. Foi uma questão apenas entendeu? Porque o povo decidiu votar bem em Bolsonaro, votar bem em Lula. E a terceira via, né, como a Simone a Soyara Tronic, né, acho que é a Tronic, né, a Tronic, a Simone Tebet, o Ciro Gomes e outros candidatos. Gente, lembrando de candidato, me lembro, o Padre Kelmo teve muito voto. Como é que alguém vota no Padre Kelmo? O Padre Kelmo é uma farsa, né? Pelo amor de Deus, então a gente precisa ter mais responsabilidade. Alguém a Soraya Tronic, não, ela teve uma proposta, ela é senadora, a Simone Tebet mostrou que tem muita competência, foi uma mulher extremamente competente na CPI da Covid, né? Por isso que o Bolsonaro tem raiva, porque eu sei, gente, olha, uma coisa é certa, a CPI da Covid é a CPI do século XXI, não aparecerá outra, né, melhor do que essa, que ela apurou, é 1.295, o relatório dá 1.295 páginas, eu li, é um relatório riquíssimo, mostra muitos crimes, muita falcatrua nesse governo,
de Jair Bolsonaro. Então a Simone Tebet merecia, né, que o povo brasileiro olhasse melhor para ela. Mas ninguém olhou. Né? O próprio Ciro, né, era uma pessoa Ciro é uma pessoa muito competente. O Ciro tem condições de ser presidente da República, ele pode até se lançar em 2026, tomara que se lance, que ele fique nesse intervalo de 4 anos, é porque é uma liderança política expressiva. Uns estão dizendo que a carreira política de Ciro Gomes acabou, eu discordo, eu acho que Ciro Gomes ainda tem futuro, porque eu sou da seguinte opinião, né? Se a gente, porque perdeu uma eleição, acabou, não. O Lula perdeu em 89, acho que perdeu em 92, perdeu em 96. O Lula perdeu umas 4 ou 5 eleições. Em 2000, se eu não me engano, foi em 2003 que ele ganhou. Então, o Lula é um exemplo, né, de que não é porque perdeu. Eu vejo aqui em Pernambuco, né, nossos deputados aqui de Santa Cruz de Capibaribe perderam, mas não, a vida de fulano acabou, a vida de ciclano. Não, gente, eles têm futuro. Pelo menos aqui em Santa Cruz só tinha 2 correntes políticas. Agora a gente pode apontar tranquilamente que há 4 correntes políticas, né? Porque foi uma demonstração de força de 4, mas não foram eleitos, um não foi eleito, 2 não foram eleitos, não tem importância. Mas é uma liderança política que a gente tem 3 não foram eleitos aqui em Santa Cruz que eu conheço, né? Mas eles não acabaram politicamente, eles têm futuro, né? Que em 2024 temos eleição para prefeito, em 2026 a vida política continua para deputado federal, para deputado estadual, para senador, que é 2/3, né? Em 2026 elegeremos 2 senadores, né? Vai ser melhor, né? Esse foi um, por exemplo. Nós vamos perder Pernambuco. Eu quero render aqui as minhas homenagens, né? Pernambuco teve uma perda muito grande, né? Pernambuco perdeu um grande parlamentar, porque você pode não concordar com ele, mas ele era um grande parlamentar, que ele disputou o Senado, como só havia uma vaga, né? Foi a Tereza Leitão a escolhida, e nós perdemos o parlamentar, que é André de Paula. Pernambuco perde. Agora, a carreira de política de André de Paula acabou? Não, ele pode voltar em 2026 e ser de novo deputado, pode até ser senador, né? Como ele serão 2 vagas. Então não é porque você perdeu uma eleição que você tem que desistir, que você tem que... Não, a luta continua, a liberdade, né, a busca, não a liberdade de Jair Bolsonaro, porque fuja desse slogan de Jair Bolsonaro, pátria, família, liberdade, tal como é. A liberdade de Jair Bolsonaro é a destruição da República, tá? Mas quem briga pela liberdade não é destruir a República, porque, gente, democracia é o regime da ordem, da disciplina. Ser democrático não é ser rebelde, destruir as instituições democráticas, destruir as instituições de governo, como Bolsonaro fez, desmoralizar as forças armadas, como Bolsonaro fez, quando ele insistiu que os militares iam fazer contagem de urnas. Gente, e ele não falou nada, né? Ele está lá disputando o segundo turno. Agora aguarde a falsidade de Jair Bolsonaro quando terminar. As mesmas urnas, elas não vão ser modificadas, que aprovaram que ele não mandou nada, não falou nada contra as urnas, porque elegeu o filho dele, garantiu ele no segundo turno. Agora, se ele perder, você vai ver a confusão que vai fazer dizendo que as urnas foram fraudadas. Ou cara pálida, se não for fraudada no primeiro turno, não serão no segundo, porque são as mesmas urnas, o critério é o mesmo, não vai alterar em nada, tá? Então essa mentira disfarçada de Jair Bolsonaro, né, procurando as urnas, ele esqueceu porque, né, ele quer a chamada liberdade, mas ele desmoralizou as Forças Armadas, repito, quando instituiu que as Forças Armadas contagem paralela. Gente, as Forças Armadas não tem competência para fiscalizar a urna. O único órgão que tem competência para auditar as urnas é o Tribunal de Contas da União, e este o fez. Este tem um relatório do Tribunal de Contas que Jair Bolsonaro não quis ouvir, não quis ler, porque ele não lê nada mesmo, e continuou insistindo que as urnas eram fraudadas. Isso é uma grande mentira, que tanto não eram e não são fraudadas, que ele aceitou calado os 43, os 51 milhões de votos que ele recebeu. Ele simplesmente perdeu, acho que 4 milhões ou 6 milhões de votos nessa legislatura. Mas vamos ver como é que será o segundo turno. Agora, a liberdade nossa, que eu defendo, que o Brasil deve defender, é a liberdade da ordem, da disciplina, as Forças Armadas cumprindo a sua missão, a Polícia Federal cumprindo a sua missão, a Receita Federal cumprindo a sua missão,
o Itamaraty cumprindo a sua missão, não é a desmoralização que o Brasil se submeteu. O Brasil está desmoralizado no mercado internacional. Ninguém quer conversar com o Brasil. Bolsonaro foi a Londres, fez um comício lá na embaixada, Londres, ele ia para o enterro da nossa rainha, a rainha da Inglaterra, que merece os nossos pesos, as nossas homenagens. Ele foi para lá sorrindo, fazendo campanha política, porque ele não tem sentimento, ele não tem respeito. Nenhum embaixador do mundo quer conversar com o Jair Bolsonaro. Ele foi à ONU, ninguém quis conversar com ele, porque ele não é respeitado do mundo. Ele destruiu as instituições republicanas. Ele destruiu, por exemplo, o IBAMA, ele insiste que a Amazônia não está pegando fogo. Gente, cuidado do meio ambiente não é bandeira política. O que mais me entristece, para ainda fazer uma crítica a São Paulo, é que um ministro do meio ambiente, como foi aquele Salles, acho que teve a quantidade de votos. Gente, o povo de São Paulo respeita o meio ambiente. Como é que você elege uma pessoa que foi condenada, que foi sair do ministério por acusação, por ele estava traficando madeira, incentivando, né, segundo inquérito, eu não tenho como provar, mas segundo as autoridades, ele foi detectado em Londres ou nos Estados Unidos uma carga de navio de madeira clandestina que tinha a facilidade das autoridades. E ele disse numa reunião lá que foi gravada, que dizendo assim, vamos, enquanto o povo está falando pandemia, vamos fazer tudo, deixar passar a boiada, porque era assim que ele queria que fosse. Ele, como todo mundo falava da pandemia, ele queria desrespeitar as regras do meio ambiente. Então, e o povo de São Paulo em elege sombra com mais de 600 mil votos. Então tem muito erro no Brasil, a gente precisa ter essa responsabilidade. Cuidado, a liberdade de Jair Bolsonaro é uma enganação, ele não quer a liberdade, ele quer que você o eleja para quando ele se sentir mais 4 anos de governo, ele fechar e tirar a sua liberdade, a minha liberdade, a liberdade do Brasil. Nossa liberdade é a que está prevista na Constituição, especificamente no artigo 5º, caput e seus incisos. Ok? Não abra mão da Constituição de 1988. Porque ela que garante os seus direitos. Nenhum presidente da República vai prometer uma coisa que esteja fora da Constituição. A Constituição da República é fundamental, de 1988, o artigo 5º e toda a nossa Constituição há de ser respeitada, porque nós precisamos de defendê-la. Porque se nós não a defendê-la, nós perdemos a nossa liberdade. A liberdade de Bolsonaro não é a liberdade que o Brasil precisa. A liberdade de Bolsonaro é a liberdade dele, a interpretação que ele quer que seja feita. Isso não é, nenhum governante pode governar com sua vontade. O Brasil não é uma ditadura, o Brasil não é uma autocracia, o Brasil não é uma teocracia. O Brasil é uma república federativa, onde a Constituição é respeitada, há de ser respeitada, e a hierarquia, inclusive o presidente da República, tem que se submeter à Constituição. Todos nós temos que nos submetermos à Constituição, que é lá na Constituição que estão nossos direitos fundamentais, nossos direitos e nossas obrigações. Ok? Muito obrigado e até a próxima.